E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos fazer os nossos estudos sobre as ondas. No capítulo passado, no vídeo passado, a gente trabalhou com as oscilações, os fenômenos oscilatórios, com ênfase no MHS. E isso vai ser de muita valia aqui para o começo do trabalho aí com as ondas. Você certamente em algum momento da sua vida já ouviu essa palavra em diversos contextos. Por exemplo, em expressões populares como tirando uma onda, estou curtindo uma onda. Vivendo, por exemplo, nesse momento de pandemia, nós temos hoje, se fala muito sobre um risco de uma segunda onda da pandemia, que se refere a um novo surto de infecções. Mas, dentro do contexto da física, que é o que nos interessa, o que significa isso? Será que quando um surfista diz que vai pegar uma onda, ele de fato vai pegar uma onda no sentido físico? Bem, vamos lá. Suponhamos que você queira mandar uma informação para uma pessoa que está ali, por exemplo, no outro lado da rua. Você vai mandar um sinal. Esse sinal pode ser um grito, pode ser um assobio. Essa informação vai chegar até essa pessoa depois de um certo tempo. Correto? Então, nós podemos dizer que essa informação que chegou, ela foi carregada através do som. E isso é uma espécie de onda. Então, nós podemos entender a onda como sendo o transporte de energia sem que haja o transporte de matéria. Você manda uma informação de um ponto a outro do espaço, essa informação é carregada pela onda, essa informação contém energia, isso leva um tempo finito para acontecer e durante esse processo não há transporte de matéria. Este transporte pode acontecer também em meios que naturalmente não têm matéria, como o vácuo, como veremos daqui a pouco. Ok? Em resumo, vou colocar a definição para vocês aqui. Agora que eu dei uma definição mais precisa, uma definição física do que é a onda, para a gente compreender melhor esse fenômeno, eu preciso então classificar, separar nos tipos de onda que existem. E o primeiro tipo de classificação que a gente faz é em relação à natureza física das ondas. Vamos começar com as ondas mecânicas. Aqui eu tenho 3 figuras que mostram aí os 3 tipos de onda mecânica que a gente pode ter. Nós temos essas ondas, o que elas têm em comum? Elas precisam de um meio para se propagar. Então as ondas mecânicas são exatamente os tipos de onda que necessitam de um meio para se propagar. E elas se propagam causando deformações nesses meios. Lembrando que não há transporte desse meio. Nós temos aqui, por exemplo, esse primeiro caso, uma onda numa corda, que eu posso aqui classificar em relação à direção como uma onda unidimensional. Vou colocar aqui um D. Nós temos aqui, no segundo exemplo, uma onda sonora. Uma caixinha de som está aqui perturbando o ar em volta, causando as famosas ondas de pressão, que são as ondas sonoras que nós veremos com mais detalhe na acústica. E é uma onda tridimensional. Se propaga aí em 3 dimensões. E por fim, nós temos as ondas na superfície de um líquido, que por estarem na superfície, elas são ondas bidimensionais, ondas 2D. Então nós vemos aí as ondas mecânicas, que precisam de um meio para se propagar, e a gente fala na própria definição da onda que a onda ela perturba o meio por onde ela passa, e se propaga e não leva o meio consigo. Por exemplo, aqui as ondas sonoras. Elas precisam aí desse meio, que é o ar, por exemplo, Pode ser também um líquido, pode ser um sólido, E aí, a razão por que você não consegue falar, por exemplo, no vácuo, onde não tem matéria, você não vai ter a compressão e a rarefação do meio e o som não se propaga. Agora, as ondas eletromagnéticas, essas sim podem se propagar no vácuo, Essas ondas,
elas vão se propagar no espaço a partir aí da oscilação de campos elétricos e campos magnéticos, tá? Embora elas não precisem de um meio para se propagar, elas podem sim, tá, se propagar num determinado meio, mas aí elas podem sofrer uma atenuação. E aí nós temos os exemplos de ondas eletromagnéticas, aqui como está descrito para vocês, luz, as micro-ondas e os raios-x. O legal, pessoal, é que todos esses exemplos fazem parte do mesmo espectro, tá? Que montam aí o espectro eletromagnético. Então, não sei se você sabia, mas então desde aí as ondas de rádio, aí, seja os raios-x e seja a luz visível, que é a luz que chega aos seus olhos, elas fazem parte da mesma família. São radiações eletromagnéticas. Para encerrar, eu não coloquei aqui na nossa figura, mas eu poderia citar como menção honrosa as ondas gravitacionais, né, que foram aí previstas por Einstein em 1915 e que foram ser detectadas pela primeira vez em 2015. Olha só, essas ondas, né, como é que elas funcionam? O que seriam de fato essas ondas gravitacionais que a gente fala tanto ainda hoje, né? Elas transportam, então, né, uma energia, como todas as ondas fazem, só que elas deformam a malha do espaço-tempo, né? De acordo com a teoria geral da relatividade, o espaço e tempo formam uma malha, um tecido. Então, o que essas ondas gravitacionais fazem é justamente causar uma perturbação nesse tecido do espaço-tempo. Tá? Então, eles causam deformações, causando, por exemplo, acelerações e desacelerações no próprio tempo. É isso que essas ondas gravitacionais fazem, né? E de onde elas vêm, né? Essas ondas vêm aí de grandes eventos astronômicos, né? Como, por exemplo, a explosão de uma estrela, né? De uma grande estrela que é uma supernova, e também vem das colisões de estrelas de nêutrons e, claro, dos famosos buracos negros. E um detalhe é que, em relação à direção de propagação, como eu fiz para as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas se propagam em todo o espaço, elas são tridimensionais. Além da classificação pela natureza física das ondas, ou também pela direção, como a gente fez, se ela é bidimensional, tridimensional, tá? Tem também a classificação pela propagação de vibração versus a direção de vibração. Aqui tem um videozinho no qual nós vamos escrever cada uma delas para ficar melhor a compreensão. Vamos começar com as ondas longitudinais. O que você percebe? Vou dar um pause aqui. Você tem duas coisas marcantes. Você vai ter uma região de compressão, onde as molas estão comprimidas, tá? E uma região aqui mais à frente de rarefação. O que está acontecendo é que esse efeito sanfona, tá, faz com que a onda se propague nessa direção longitudinal. E por que longitudinal o nome dessa onda? Porque esta onda, gente, ela tem na sua direção de vibração, ou seja, a mãozinha está indo aqui da esquerda para a direita, na horizontal, e também a propagação se dá também na horizontal. Então, quando isso acontece, nós chamamos esse tipo de onda longitudinal. Um exemplo dessa onda é a onda sonora, ou as ondas de pressão que nós estudaremos lá em acústica. Agora é a vez da onda transversal. Nós percebemos que a mãozinha agora está vibrando na vertical, enquanto a onda se propaga na direção horizontal. Quando isso acontece, ou seja, quando a direção de propagação é transversa à direção de vibração, ou seja, formando aí um ângulo de 90 graus entre si, eu chamo essa onda de onda transversal. Tá? O interessante é você notar que a matéria não está se propagando juntamente com a mola. Tudo que acontece é que cada pontinho dessa mola está subindo e descendo, não saindo do lugar, né? Ou seja, eles não estão indo para frente. Não está havendo o transporte de matéria com a onda. Por fim, nós temos aqui um exemplo de ondas mistas. Como o próprio nome sugere, é quando a vibração dessas partículas aqui do meio, né, ocorre nas duas direções, né, horizontal e vertical, tá? Combinam aí as ondas transversais com as ondas longitudinais, formando então
uma certa região no qual a matéria que compõe aqui esse meio acaba ficando presa num círculo, ou pode ficar preso em uma elipse, tá? Vai depender da situação. Você pode acompanhar por esse ponto vermelho que ele também não é transportado junto com a onda. A onda está caminhando para a direita aqui, mas esse pontinho vermelho está marcado, tá? Assim como todos os outros pontos, ficam aí restringidos nesta posição. Bem, e se esse ponto vermelho fosse um objeto? Ou poderia ser, por exemplo, um surfista? Eu te pergunto, esse surfista seria carregado pela onda? Não, né, gente? Nós chamamos a atenção de que a onda não transporta matéria. Logo, a onda que o surfista está lá na praia curtindo, tá? Não é uma onda segundo, né, a física, tá? Porque quando ela chega na parte mais rasa da praia, ela é quebrada. E quando a onda é quebrada, ela não é mais uma onda no sentido físico, na interpretação física de onda. Nós veremos isso com mais detalhe quando estudarmos os fenômenos ondulatórios da refração. E aí vamos explicar o fenômeno das ondas que quebram na praia. Agora, aquelas ondas que estão mais longe da beira da praia, que fazem com que as partículas fiquem presas aqui numa certa região, né? Ou seja, a onda caminha, mas qualquer objeto que estiver aqui, qualquer ponto, né? Até mesmo da matéria que está aqui nessa região, não sai do lugar, fica só girando em torno do mesmo ponto. Essas sim são ondas. Vamos falar agora sobre as ondas progressivas. Essas ondas progressivas são ondas ou pulsos de onda, né, que vão se propagar em relação a um determinado referencial com a velocidade v. Tá? Aqui abaixo eu tenho uma figura que mostra o perfil de um pulso de onda. Tá? Ele tem uma velocidade v e eu estou colocando como referencial esse plano xy. O que eu tenho aqui, na verdade, é uma fotografia dessa onda num determinado intervalo de tempo, ou num determinado instante de tempo, melhor dizendo. Este ponto P aqui na figura é um ponto P de uma porçãozinha da corda, que vai representar para mim este movimento. Eu posso, então, a partir dele, construir uma função que vai me descrever uma função matemática, né, dessa onda, que vai descrever essa onda. Olha só, o grande segredo aqui que eu quero é descobrir uma função y, que é uma função de x e t. Ou seja, eu tenho aqui y, né, essa ordenada aqui, ela vai ser a minha variável dependente, e ela vai depender de dois parâmetros, de x, que é a direção aqui que eu estou falando que é a propagação da onda, e t é o tempo na qual eu tiro aí uma fotografia dessa onda. Ou seja, quando eu tenho este t fixo, para vocês entenderem aqui, se eu fixar esse tempo, o que eu vou ter é que este y, então, passa a ser uma função somente de x, e o que eu tenho é uma fotografia dessa onda. Isso vai ficar mais claro mais para frente, mas entendam, então, que se eu fixar um tempo, esta função y vai me dar, em função de x, uma fotografia da onda naquele determinado instante. É uma foto instantânea. Então, o que eu tenho aqui agora, aqui embaixo, é um exemplo que são várias fotos para cada tempo. Por exemplo, eu tenho aqui essa onda, com esse perfil que tem um pico aqui em 2 centímetros, ela tem uma velocidade de 3 centímetros por segundo, e no instante t igual a 0, eu tenho, então, uma fotografia dela nessa posição. Aí eu posso analisar o pico dela. Passado 1 segundo, ela com a mesma velocidade, uma velocidade constante, eu tenho aqui que o pico agora de 2 centímetros se encontra aqui na posição 3, né? 3 centímetros. No instante t igual a 2 segundos, eu tenho novamente aqui esse pico agora na posição 6 centímetros. Então dá para entender que o que eu quero descobrir aqui seria um perfil, que seria a função que descreve este pulso. Bem, mas vamos lá. Isso nem sempre é fácil. E eu vou me concentrar agora muito mais em descobrir isso para uma sequência dessas ondas. Se eu fizer uma sequência desses pulsos de onda, eu vou ter uma espécie de trem de ondas. São vários pulsos. Mas e se esta corda, neste caso, for vibrada, né, sofrer uma vibração periódica?
aí eu teria o que eu chamo aí de ondas progressivas harmônicas, que é o que a gente vai ver agora. Então essas ondas progressivas harmônicas vão ser aí justamente um desenho desse, ó. Você vai ter uma estrutura periódica, uma estrutura de repetição, e não somente um pulso, quando a gente viu ali no exemplo passado. Tá? Essa oscilação harmônica, ela vai ter a mesma estrutura do movimento harmônico simples que nós vimos no vídeo passado. Por isso a importância de entender bem o MHS. Tá? Se vocês não entenderam ainda, tá? Voltem lá, façam uma revisão, que a partir de agora a gente vai usar tudo aquilo que foi aprendido naquele capítulo, né? Naquele vídeo passado. Se eles são periódicos agora, se essas ondas são periódicas, significa então que a gente agora sim pode dar uma cara de função periódica, ou seja, seno e cosseno. Aquele exemplo daquele pulso de onda não é simples assim. Tá? Geralmente é uma função um pouco mais complicada, tá? Que a gente não vai entrar em detalhe. Mas para nós o que interessa é que essas ondas harmônicas, elas serão então frutos aí de uma oscilação de uma fonte, então elas vão se repetir no tempo, e aí eu vou montar uma estrutura que vai ter uma série de propriedades que nós vamos ver em seguida. Dado esse ponto X aqui, gente, a partir desse ponto eu posso, assim como no outro exemplo da onda progressiva, um pulso, sendo como um pulso, eu também posso fazer a mesma coisa. Eu vou conseguir descrever, encontrar uma função, tá? Ou seja, eu só preciso para encontrar essa função um pontinho, analisar um ponto dessa minha onda. E aí eu vou construir uma função para poder descrever ela toda. Ou seja, a partir de um ponto, eu descrevo uma função para a onda como um todo. E é isso que mas antes disso, né, de obter essa função, eu vou mostrar para vocês algumas importantes propriedades que vão caracterizar a onda, uma vez que ela é uma estrutura periódica. Antes da gente prosseguir com a obtenção da equação da onda, né, para uma onda harmônica, vamos observar algumas características físicas das ondas, né, que por serem aí periódicas, trazem aí inerentemente essas características que vocês já conhecem, pelo menos algumas delas, do movimento harmônico simples. Vamos começar então, tá, com as coisas que você já conhece. Vamos dizer, por exemplo, que é a amplitude. Essa é a primeira característica interessante. Tá? A amplitude vai ser a medida, tá, a partir desse eixo aqui horizontal, o eixo X, tá, até o ponto mais alto. Né? Este ponto mais alto eu chamo de crista. E o ponto mais baixo dessa onda eu chamo de vale. Tudo bem? Agora, uma medida muito legal, que é a coisa nova, é isso aqui, ó. É este lambda, essa letra grega. Ela representa o que eu chamo de comprimento de onda. E ela é medida a partir de dois pontos da onda que começam ali a se repetir. Pode, para facilitar essa obtenção, a partir então da distância entre duas cristas ou entre dois vales. Mas você pode, a princípio, se você conseguir, fazer essa medida a partir de qualquer ponto que começa a repetir. Por exemplo, aqui a onda, vamos marcar esse pontinho aqui, ó. A onda está subindo, né, que desceu, começou a subir de novo. Então, essa distância aqui também equivale a um comprimento de onda. Esse comprimento de onda, lambda, no sistema internacional, já que é uma medida de distância, é dada em metros. Mas eu sempre aconselho vocês, e vai ser muito mais fácil obter esse valor do lambda pela medida da distância entre duas cristas ou dois vales. A amplitude, né? Claro, vocês já conhecem bem, tá? Também é dada em metros. A análise que nós acabamos de fazer são para algumas características geométricas. Agora, vamos ver uma característica que vocês, na verdade, também já são familiarizados, que são características temporais, que tem a ver com esse T aqui maiúsculo, que é o período, ele mesmo, novamente. O período é justamente quando um ciclo se completa. Tá? Então você pode ver aqui, ó, que também vai ser caracterizado aqui entre o tempo, né, entre duas cristas e dois vales. Tá? Então, eu posso também interpretar este período, que no sistema internacional é dado em segundos, tá, como sendo aí o tempo que a onda demora para percorrer, tá,
um comprimento de onda completo. Então quer dizer o seguinte, se a onda leva um tempo, tá? Tzão aqui, né? No caso de que é o período, para percorrer aqui um comprimento de onda completo, tá? Eu também posso fazer essa definição. E aí eu posso medir a velocidade também, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, para resumir tudo que eu falei aqui, vou colocar, ó, tá? Então aqui é um resumo, né, de tudo que eu falei sobre essas características das ondas. Utilizando aqui esse último trecho da definição que eu dei sobre o período, a gente pode calcular a velocidade dessa onda. Olha, então vamos lá. Eu vou aqui sublinhar esse trecho aqui, ó, que vai ficar de fácil compreensão. Aqui, ó. Vamos sublinhar essa parte aqui. Outra definição frequentemente usada para o período T, aquela última que eu falei, né, é o tempo que a onda precisa se deslocar, né, de um comprimento de onda completo lambda. Então se eu tenho distância e tempo, eu tenho velocidade. Então vem cá, eu vou calcular a velocidade utilizando a definição da velocidade que a gente aprende, né, na mecânica. Então eu sei que a velocidade vai ser o deslocamento, ΔX, já que essa é a direção que a onda está se deslocando, tá? Dividido pelo tempo. Certo? Bem, mas eu preciso conhecer um tempo específico e uma distância específica. O tempo correspondente para um comprimento de onda completa é o período Tzão, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, eu posso escrever que V, o meu ΔX, então, vai ser o lambda, que é o comprimento de onda, e ele percorre esse comprimento de onda num período T. Olha, esta equação aqui, pessoal, é uma equação aí fundamental, tá, da ondulatória. É a velocidade de propagação de uma onda. Mas, além disso, eu posso escrever isso aqui de uma forma mais familiar, que você vai ver aí espalhado em qualquer livro, tá, em qualquer vídeo que vocês assistirem. É escrever a velocidade em termos, né, da frequência em vez do período. É só você se lembrar, né? Nós já sabemos, né, que o período, né, é o inverso da frequência, e a frequência é o inverso do período. Olha aqui, ó. Então a frequência, como a gente viu lá no MCU, né, no movimento circular uniforme, né, e também no MHS que a gente estudou, é 1 sobre o período. Olha, então eu vejo que nessa equação tem 1 sobre o período. Eu substituo isso pela frequência e eu vou ter a equação fundamental e da ondulatória escrita de outra forma. Eu vou ter que isso aqui é lambda vezes a frequência. Tá? E tá aí uma outra forma da gente escrever esta equação.